E aí, guys, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo. Dessa vez, vamos tentar dar uma surfadinha aí na onda da trend do ângulo mágico do Frieren, né? Que rolou aí semana passada. O famoso ângulo demoníaco. Vocês vão escutar um cara cortando uma parada aí do lado de fora aqui, mas é o único lugar que tem pra gravar. Então não tem muito jeito não, vai ser isso aí mesmo. Acho que vou conseguir tirar depois. Mas enfim, eu queria mostrar um pouco do processo de como eu faço pra chegar no resultado, nesse resultado aqui. Nesse resultado de ângulos muito loucos aí que a gente vê acontecendo. E é basicamente isso daqui, ó. A minha base, né? Eu sempre uso aqui, imagino a linha do olhar ou a linha onde a câmera está posicionada, o seu ponto de vista. E a partir disso, como o objeto vai se mover, vai aparecer diante dela, né? Então, se meus olhos estão focados de frente para um cubo, ele vai aparecer um quadrado. Se meus olhos estão aqui e eu movo esse quadrado para a esquerda, no caso, eu vou ver parte da lateral desse quadrado e ele vai entrar em perspectiva. A mesma coisa para cima, aqui eu vou ver a parte de baixo e para baixo eu veria a parte de cima. Então eu uso esse princípio para todas as ilustrações que eu faço, já que a gente usa o espaço 2D para representar o 3D. Isso aqui, a perspectiva, é um ponto fundamental para alcançar esses resultados aí, certo? Outro ponto também é ter o conhecimento da anatomia normal, né? Anatomia natural. Aqui a gente tá falando de um anime, então a galera geralmente quando vai fazer anime caga bastante, porque as proporções não são reais, né? Mas para você poder estilizar, geralmente é indicado que você saiba pelo menos o básico, não tanto tipo isso daqui, esses vincos aqui, que isso não vai aparecer, mas o básico da volumetria e da anatomia, né, da base do ser humano, né? Então, quando eu fazia muito mais isso antes, até tem que voltar a fazer. Quando eu ia começar uma ilustração, eu defini aqui o meu ponto de vista, né, a minha câmera, onde minha câmera estaria posicionada. E a partir daí eu começava a trabalhar em como eu gostaria que essa imagem fosse representada, né? Se a gente for pensar aqui nesse ângulo, eu acho que ficaria algo nesse sentido aqui, ó. Vou tentar fazer mais ou menos tipo ela chegou ali. E aí vai da pessoa querer forçar, o tanto que ela vai forçar, né? Pra esse. O quanto que você vai jogar esse objeto em perspectiva, aquelas perspectivas mega forçadas. Lógico, tem o olho de peixe e tal, mas aí já é outro rolê. Não precisa tanto. Você não precisa de olho de peixe pra poder desenrolar. Isso daqui. Eu acho que você for indo mais pra lá, você vai acabar chegando nesse cenário, né? Aquele negócio mais. Enfim, foda-se. Mas se você conseguir uma parada um pouquinho mais padrão, né? Acho que seria algo nesse sentido aqui. Então, se a gente fosse pegar aqui, usar o cilindro para representar o pescoço, e aí você pode ou não forçar bastante. Você poderia forçar, né, bastante. E aí seria esse sistema de olho de peixe, seria o pescoço assim, ó. E aí eu conseguiria fazer aqui, por exemplo, seria o ombro, forçando bastante. Ou simplesmente, tipo, não é tão forçado assim, o negócio está levemente apontado aqui para baixo, né? Não tem necessidade, mas ao mesmo tempo você tem uma perspectiva rolando aqui. Aqui do outro lado você tem a face escondida, né? Um padrão aí da perspectiva. É beleza, você bloca, primeiro usando formas básicas, né? Aqui, muito mais simples para você chegar nos resultados. Então, cilindro, cubo, o, a pedra e o paralelepípedo. Você pode também usar outros tipos de forma aí, que ficar mais confortável, que você achar melhor. Eu geralmente faço assim, um retângulo, um paralelepípedo e também círculos, né, esferas e cubos e cilindros. Então acho que seria algo mais ou menos nesse sentido, talvez não ser tão forçado assim. Poderia subir um pouquinho mais, tentar fazer o ombro mais próximo do olhar aqui, sem ter que jogar ele tanto. Perspectiva. Aí, acho que para não ficar tão esquisitão. Aqui é questão de ajuste e gosto do pessoal também, tanto que você vai querer fazer, quando você vai querer inventar moda. É o seguinte, chega nessa parte, começa o drama.
começa o drama, porque aí você tem que vir com conhecimento mínimo ali, um pouco de anatomia. Você pode já saber ir direto nos planos do rosto aqui, algo mais simplificado. Acho que não precisa tanto disso aqui, mas eu gosto, eu acho legal você saber mais ou menos como que é esse lance, por exemplo, em volta da boca aqui, para quando você for fazer um sorriso ou dar uma estilizada, você ter ferramentas aí para conseguir fazer isso da melhor maneira possível e não ficar aquele sorriso, mesmo em anime, esquisito, sabe? Quando as proporções meio que não batem. Tem muito anime que faz, por exemplo, o nariz muito distante da boca, aí faz um sorriso estranho, dá aquela estranheza, né? Principalmente animes de baixo custo, né? Que tem uma galera talvez não tão profissional, fodida assim. Então é sempre interessante estar de olho nesses essas paradas aqui, né? Nesses conceitos aí de mais realistas, nas partes anatômicas mais reais, para depois você ir simplificando, né? Então se eu fosse pegar aqui, vou dar a referência do esqueleto aqui do lado, tá? Se fosse pegar o esqueletão aqui para tentar desenrolar nesse ângulo, tirar só a freirinha aqui. Então vamos imaginar que o meio do rosto seria aqui, certo? Mas eu tenho que imaginar também que um esqueleto de lado, ele deve... mesmo que não tenha um nariz, ele tem uma leve... O nariz depois completa aqui, né? Então... ele vai um pouquinho pra frente aqui. Vou pegar aqui, ó. Você teria... E, logicamente, você também não precisa fazer um negócio extremamente anatomicamente perfeito. É mais um guia para você se orientar aqui e saber onde você vai posicionar cada coisa no final, né? Então você teria os olhos aqui. E lógico, a anatomia de um anime não segue exatamente essas proporções, mas é só uma maneira de você achar aí um norte. Pra não ficar aquele olho varado, um olho, né? Que a galera faz um olho aqui, aí o outro aqui assim, e aí o nariz aqui. Aí você fala, caraca, esse olho deveria estar escondido atrás do nariz. Esse é um dos grandes problemas, a gente quer mostrar, né? Lembra quando a gente desenha de imaginação, a gente quer mostrar, a gente sabe que tem um olho ali, a gente, pô, por que o olho não tá aparecendo? Muitas vezes não vai aparecer, que nem aqui, né? Aqui o lado esquerdo do cubo não aparece. Então se a gente for ver aqui, ó, e aí também vai no seu tato aí de desenhista, né? E usar um pouco de imaginação. Se você não tiver a referência exata, você vai ter que usar um pouco da imaginação também, completando aqui alguns paradas. Então, tá, não vou fazer os dentes, não tem necessidade. Eu acho que isso ficaria mais ali. E a parte... a gente viria mais em cima aqui, ó. Tá. Poderia ter aqui a maçã. Acho que mais do nariz, mais dentro. Do lado, ó. E você vai no feeling. A gente veria pouquíssimo da testa e nada praticamente do topo da cabeça. Aí você tem aqui. Aqui é meio rolha, aqui, igual eu falei, não precisa de ficar detalhando. Aqui, vamos botar aqui aquela coisinha, o lance do ouvido aqui. Não tem necessidade. Você não vai fazer o desenho do esqueleto em si, né? Posicionamento aqui. Se mete aqui onde ficaria os cara dentária, né? Gente. Minha caveira tá com a boca aberta, né? Acho que dá pra desenrolar aqui também, ó. Não tem muito secret não. Cara, eu fazia muito isso, cara. Quando eu ia desenhar, fazer os personagens de RPG. Lógico que virar também é muito bom. E no pixel de H, excelente, pra você ver seu desenho tá seguindo uma ordem legal aí. Show. Não vou enrolar muito não. Nessa linha aqui. Certo? Aí tá. Chegamos aqui. A gente já começa a entrar a parte que seria mais da volumetria e também dos planos do rosto, né? Vamos lá. Então eu vou fazendo aqui.
eu não usaria tanto aqui, ó. Tem um que tinha um pouquinho mais suave. Então o cabelo vira aqui. Show. Pô, vocês estão falando, caralho, tá com um puta carão de homem, né? É, tá com carão de homem sim. Vamos ver daqui a pouco. Cabelo. Aqui, ó, seguindo exatamente o que a gente fez. Usando o esqueleto e os planos ali do rosto de base. A gente vai vindo. Vai ficar muito pescoçudo? Vai, mas aí você ajusta pra baixo e já era. Não tem segredo não. Eu geralmente faço a cabeça do crânio menor, porque eu vou seguindo as proporções. Eu tenho que invariavelmente acabar aumentando. Então geralmente eu faço isso aqui depois, ó. Depois que eu já acertei, eu dou um blá. É um problema meu mesmo de proporção. Não é nada de avacalhe muito não. Dá pra arrumar, dá pra perceber. E aí a parada fica um pouquinho mais certinha aqui no final. Então se eu tirar, é uma mulher aqui já. Uma mulher, né? E aí, no caso da Frieren, se você quiser estilizar a versão animação, é muito simples também. Você já tem um conhecimento aqui de como que as paradas vão funcionar aqui no caso. Geralmente botar essa marquinha aqui para mostrar que tem esse volume, entendeu? Ou aqui também, ó. Legal. Quando é só no desenho é legal. Quando você vai pintar, você pode usar. Você usa luz e sombra aqui, né? Pra definir esses shapes aí melhor. Tá bem queixudinha, né? Uma Frieren um pouquinho com cara de onde mais velha, né? Talvez. Pra se aumentasse os olhos, ficasse com a cara mais juvenil. Talvez um pouquinho. É interessante eu não perder aqui o posicionamento onde o olho ficaria posicionado com o esqueleto aqui, ó. Certo? Lembrar que aqui a cavidade do esqueleto, ela tá aqui mais ou menos. Então tá meio centralizado aqui. Senão você começa a pegar esse olho e jogar ele muito para cá. E aí você acaba perdendo a proporção natural ali, né? Mais correta do rosto. Então, teoricamente, a gente não veria o olho aqui, talvez mais a pálpebra mesmo. Certo? Então, se a gente fosse pegar e fazer no ângulo anime, a gente pode até usar aqui outro sistema. Eu acho. Vamos tentar. Vamos usar o sistema violência aqui. Sabe aqui que é o narizinho. Não sei como é que é o tamanho do nariz dela, mas vamos botar aqui. Tá? Os olhos. Tem dois negócios aqui. Isso aqui pra cá. São bem grandes, né? É esquisitinho no começo. Relaxa, relaxa, relaxa que vai dar certo, guys. Relaxa.
a gente coloca aqui. Geralmente, você não tem muita coisa assim, então geralmente é mais retão. Aí você tem que acompanhar o design do escolhido pelo animador. Aí também tem gente que faz. O Dragon Ball era muito assim. Tem animes que fazem o rosto clássico. Tem uns que são mais realistas. Outros são mais redondinhos. Talvez um pouquinho mais redondinho. Ela é mais fofinha, né? Bem mais fofinha. Vou tentar aqui. Então, show. Aqui. Aí depois eu vou fazer o mesmo ajuste da cabeça lá. Só pra. Minha mãe falando no fundo aí, véio. É isso aí, não tem jeito não. Esse aqui. Brinco. Que também, vale lembrar, os objetos que vão ser desenhados na personagem também tem que seguir essa perspectiva. Então você tá vendo o brinco aqui de baixo para cima. Então você tá vendo mais a parte de baixo desse brinco, certo? Então, ele também entra em perspectiva. Todos os objetos, se ela tivesse um óculos aqui também, esse óculos ele também, se a gente for fazer aqui, o óculos ele tá aqui, ele vai ficar aqui, ó. É a mesma coisa, ó. Mesma coisa do sistema ali do cubo, né? Aqui a gente não vê a parte de cima. Vai estar aqui. Aí a gente vai tirar disso o design dele aqui depois. Forma certinha. Pra entender quais partes do óculos a gente veria aqui, né? A gente veria a parte de baixo, não veria a parte de cima ali, né, do topo. E nem esse sistema aqui, ó. Porque a gente tá. Da nossa vista, nosso olhar tá aqui vendo a parte de baixo das coisas, né? Então a gente vê a parte de baixo do queixo, a parte de baixo do nariz, a parte de dentro, de baixo aqui, de cima da orelha, no caso, né? Esse interior. E vai seguindo essa onda aí. Não vou explicar muitas paradas não, mas é o jeito que eu faço os rolês aqui. Mesma coisa aqui, ó, o cabelo, a gente sabe que o cabelo é assim, mas ele segue o rosto, né? Ele tá encostando no rosto. Não faz sentido eu fazer o cabelo assim. Então ele acompanha o desenho do rosto e a direção que a gente está enxergando ele, né? Mesmo que a gente sabe que a curva é essa, desse ângulo, a curva ela segue o formato aqui do rosto dela. Aqui é legal, e como a gente está chegando mais próximo da linha do olhar, as coisas elas começam a meio que não perder a tridimensionalidade, mas ficarem mais como se a gente fosse enxergando ela reta. Então, aqui ó, ela vai seguir nesse feeling. Então, por exemplo, tem muita gente que eu vejo desenhando e o cara faz isso aqui, ó. Como se a gente enxergasse dentro da gola. Mas nesse ângulo que a gente está vendo, a gente não enxergaria a gola. A gente enxergaria a gola se a gola estivesse aqui para baixo. Ó. A gente enxergaria parte de baixo, entendeu? Se a gola estivesse aqui. Mas porque ela estaria abaixo da linha natural. A gente estaria olhando para baixo e a gente vê dentro. Então, olhando para cima, a gente não consegue enxergar dentro. Dentro tá pro outro lado. E aqui é a mesma coisa. Como eu estou vendo a parte de baixo, se aqui a camisa estivesse larga, eu estaria vendo a parte de baixo, as curvas da roupa, elas seguem esse padrão para baixo. E outra coisa que acontece muito é a galera ir fazendo o desenho e fazer aqui para cima. Vocês vão ver aqui, ó, fazer ou reto ou até para cima. Curvatura aqui. Então você tem que ir seguindo a linha do olhar, a perspectiva da imagem, do objeto que você escolheu aí. Então cada coisa fica com a perspectiva, o desenho fica todo varado, né? É isso aqui, esse é o jeito que eu faço os meus desenhos aí, eu construo as minhas imagens. Quando não tem referência, claro, quando tem referência fica mais fácil. É sempre bom ter referência também, né? Não fica só bitolado em criar de cabeça, nunca. Sempre bom ter referência de tudo. Até aqui, por exemplo, eu tô fazendo o rosto, eu tô com a referência do lado aqui da caveira, de tudo.
pra eu não ficar inventando músculo, não ficar inventando posicionamento que não existe. E é isso. Só dá uma olhada aqui. Show. Deixar assim, tá bom, né? Acho que deu pra eu pegar. Deixa eu pegar a outra Freeling aqui. Duas Freelings. Freeling mais. Menos cartão e a Freeling mais cartão. Ficou parecendo um pouco mais Jojo, né? Jojos. Acho que é isso, né? Bonzinho. Tamo junto, rapaziada. O que vocês acharam? Ficou da hora? Vocês fazem como aí também? Vocês fazem desse jeito? Vocês usam esse grid de perspectiva? Vocês pegam um modelo 3D? Eu não sou muito fã do 3D não, mas também é uma mão na roda do caralho, né? Pra essas coisas. Então, aguardo o comentário de vocês. Tamo junto. E começou a furadeira. Hoje não era pra gravar mesmo. Tamo junto.